as ações tomadas pelo governo para atingir determinados objetivos são chamadas políticas econômicas. Essa articulação é fundamental para o bom desempenho do governo. E é sobre isso e também sobre outros assuntos que a gente vai conversar já já, dentro de alguns segundinhos, com o deputado estadual, que já foi prefeito de Manaus, é economista por formação, constantemente dá opiniões bem organizadas em relação a esse assunto, muito mais ainda agora. Ele é chamado para entrevistas. Ontem à tarde ele estava participando de uma entrevista aqui ao vivo, na Rádio Diário também. Muita gente participou nas redes sociais, questionando também. Eu me refiro ao deputado estadual Serafim Correia, que já está aqui nos nossos estúdios. Deputado estadual Serafim Correia, muito obrigado por ter aceito o convite da nossa produção e bater um papo sobre esse assunto, que é um assunto sério demais, né? E além desse assunto, as matrizes também, políticas, econômicas, de tudo um pouco. Bom dia. Bom dia, Patrick. Bom dia, Paulinha. Alegria muito grande de voltar à Rádio Diário e dizer da nossa indignação, porque as pessoas estão querendo discutir, dizendo, não, por que não tem uma nova matriz? É muito simples. Vamos voltar a 1400. Portugueses e espanhóis dominavam o mundo. Então, em 1494, eles assinaram um tratado chamado Tratado de Tordesilhas. E a história, isso é balela de que o Brasil foi descoberto em 1500. Porque em 1494, 6 anos antes, portugueses e espanhóis dividiram o Brasil, dividiram a América do Sul. E a linha de Tordesilhas fica mais ou menos em Belém e divide para lá, para o sul, ficaria a parte portuguesa e para cá a parte espanhola. Aí o que aconteceu? De 1500 para cá, os investimentos são sempre feitos na parte portuguesa. A parte espanhola, que era a Amazônia, por exemplo, e que foi conquistada por quem? Foi conquistada por militares portugueses, por degredados portugueses e pela igreja, porque os portugueses vinham construir um forte e eles fecharam logo a entrada do rio Amazonas, estrategicamente, um forte em Macapá e um forte em Belém. Depois fizeram outro forte em Manaus, um forte em Príncipe da Beira, e assim foram ocupando a parte que era espanhola. Muito bem, isso deixou um rescaldo que ainda hoje vale, e nós não temos investimentos. Se nós verificarmos os investimentos feitos na parte portuguesa em relação aos investimentos feitos na parte espanhola, e que nós, porque nós somos descendentes, nós estamos aqui, fomos conquistando aos poucos, e nós temos que ter clareza que quem conquistou esse pedaço para ser Brasil foram os portugueses militares, os portugueses degredados, presos, condenados, e a igreja. E tudo se resolveu, isso está na bandeira de Manaus, quando o padre convenceu o capitão português de que não adiantava tornar índio escravo. Era melhor casar com a filha do cacique. E o português casou com a filha do cacique, e daí surge o caboclo. Então essa é a nossa história. Aí o que aconteceu? Nós viemos e tivemos a fase áurea da borracha. Foi o dinheiro da borracha que saiu daqui que garantiu o Parque Industrial de São Paulo, que gerou cambiais para que São Paulo pudesse importar o seu parque industrial. Depois, os ingleses levaram as sementes da seringueira e plantaram a seringueira racionalmente na Malásia. E com isso, eles tiveram ganhos de competitividade e nós quebramos. Mas nós renascemos na guerra. E na guerra, os brasileiros que morreram nos campos da Itália, e foram muitos, isso trouxe o sofrimento para famílias brasileiras, mas morreram muito mais brasileiros na Amazônia,
cerca de 40 mil, porque vieram 80 mil nordestinos para cortar a seringa e tirar a borracha da Amazônia e entregar para os aliados, Estados Unidos, Reino Unido, França, que combatiam com a Alemanha, Itália e Japão. O resultado disso é que os benefícios, os grandes investimentos, como, por exemplo, a Companhia Siderúrgica Nacional, foram feitos no sul do país, mas as mortes ficaram na Amazônia, dos soldados da borracha, nordestinos que vieram principalmente do Ceará, que vieram morrer de malária no Amazonas. Aí chega 1960, o mundo queria o seguinte: vamos internacionalizar a Amazônia. O professor Arthur Reis tem um livro, Amazônia e a Cobiça Internacional. Ele era superintendente da Espévia. O general Castelo Branco era o comandante militar na Amazônia que ficava em Belém e conversava com Arthur Reis, porque o discurso predominante, o politicamente correto naquela época era o seguinte: temos que conquistar a Amazônia com a pata do boi. Intelectuais como Arthur Reis, como Samuel Benchimol, diziam não, nós temos que conquistar a Amazônia pela presença do homem. É aí que surge a Zona Franca de Manaus. Por quê? O que restava da borracha era o Banco de Crédito da Amazônia. E o Banco de Crédito da Amazônia fazia assim: ele recebia dinheiro dos americanos, entregava para aviadores e regatões, estes subiam os rios, entregavam implementos agrícolas e na volta recebiam mantimentos, e na volta do rio eles recebiam em borracha. E chegava aqui, eles pagavam o Banco de Crédito da Amazônia com borracha, o que eles haviam recebido em dinheiro. O Roberto Campos veio e disse: não, isso é escambo, isso é pré-capitalismo, isso é século XIX. Isso acabou. Agora tem que pagar em dinheiro. Só que os nossos seringalistas sequer conheciam os compradores da borracha. E aí houve a quebra. Foi nesse período que Manaus ficou sem energia elétrica, a migração saindo de Manaus rumo ao sul do país foi muito grande, e aí era preciso fazer algo. Foi quando o então presidente Castelo Branco fez a chamada Operação Amazônia. Ele trouxe um navio, Rosa da Fonseca, que Manaus não tinha nem hotel naquela época para sediar um evento daquela magnitude, trouxe os seus ministros, chamou empresários do Pará, chamou empresários do Amazonas e desceram de Manaus até Belém discutindo a Amazônia e vendo a realidade das margens do rio Amazonas. O resultado foi o surgimento, a reestruturação da Espévia, que virou Sudã, o Banco de Crédito da Amazônia virou BASA, a definição das estradas que seriam feitas na Amazônia e, por último, a Zona Franca de Manaus, para criar aqui um polo de gente. Paralelamente a isso, foi acelerada a implantação da Universidade do Amazonas, exatamente para formar gente qualificada. Então, passos foram dados, mas a partir daí, outros passos não foram dados. Aí eu vejo assim: não, vamos para a mineração. Muito bem, temos Silvinita em Altazes, só que não tem energia. Para levar energia para lá, precisa investimentos para levar um leão de Itacoatiara até Altazes. São 120 quilômetros de cabo subaquático. Quanto custa isso? O governo federal tem dinheiro para fazer esse investimento? Ou melhor, ele tem a decisão política de fazer esse investimento aqui? Não tem. A BR-319, que os militares deixaram funcionando, e que ela foi explodida, que ela foi dinamitada, que ela foi destruída. E hoje, o que é que nós temos lá? Temos um grande atoleiro, onde não passa nada. Então, não há que se falar em um modelo para substituir. Isso não é assim, no estalar dos dedos. Isso é brincadeira do Paulo Guedes. Eu acompanho o Paulo Guedes à distância, vendo as besteiras que ele fala sobre a Amazônia, que ele entende tudo do calçadão de Ipanema, mas ele não entende nada do Monte Oreb, ele não sabe nem onde é o Monte Oreb.
Veja, em 1989, ele veio a Manaus como assessor do Guilherme Afif Domingos. E ele redigiu um discurso para o Guilherme Afif, que o Guilherme Afif começou a ler sem ter lido antes. E aí o discurso detonava a Zona Franca de Manaus. Isso terminou fazendo com que o Afif, que era uma estrela em ascensão, caísse imediatamente, porque ele disse tudo ao contrário. Então, desde 1989, que esse Paulo Guedes nos ataca. E, lamentavelmente, quem nós temos ao nosso lado perdeu força, que são os três generais, o general Mourão, o general Augusto Heleno e o general Vilas Boas. Mas ao passo que o Paulo Afif Domingos... Não, Guilherme. O Guilherme Afif Domingues, ele, ao ver o que era para ele falar, ele mudou um pouco aquilo ali. O presidente segue à risca o que o Paulo Guedes Exatamente, fala. O presidente segue à risca e, aliás, ele até já disse que ele não entende nada de economia. Admitiu mesmo. Admitiu que ele não entende nada de economia. Quem entende é o Paulo Guedes. Então ele faz tudo que o Paulo Guedes manda. Ora, o que eles estão fazendo? A alíquota era 10. Ele disse, não, vai baixar para 8, ano que vem baixa para 6 e no outro ano baixa para 4. Isso aí eu estou chamando de decreto morte lenta, quer dizer, eu estou dizendo, Patrick, eu vou começar a te dar um remédio que tu vais morrer daqui a 2 anos. Agora a tua morte será lenta, tu não vais sentir nenhuma coisa abrupta, vai ser devagarinho e tal. Convenhamos que isso daí é brincar com a inteligência dos outros. Depois tem um segundo problema que é maior que o primeiro, a insegurança que gera nas empresas que estão aqui e nas empresas que, porventura, estivessem contemplando a hipótese de vir para cá. Elas não virão diante desse quadro de insegurança jurídica. O resultado é que, embora tenha aumentado o faturamento da Zona Franca em decorrência do aumento do dólar, caiu o número de empregos. E caiu por quê? Porque a automação está avançando. Então, nós precisamos investir mais na qualificação da mão de obra. Deputado deu uma aula aqui de história para que nós entendamos que não é de uma hora para outra que se muda um modelo econômico e para que as pessoas que defendem isso, infelizmente até os amazonenses e as pessoas que vivem em Manaus compreendam que não é porque existe hoje uma má vontade política aí, e isso aí, existem muitos ataques aí às falas de vocês em relação, eu falo de vocês, porque aos parlamentares. Sim. Eles estão chorando porque não pensaram antes, e o antes a gente se refere a 30 anos, né? Não é só a 4 anos, ou, 50 anos. 50 anos, e desde o início de quando o Brasil foi descoberto, né? Exatamente. Então, diferente de São Paulo e Rio de Janeiro, o Amazonas não teve toda essa base tecnológica e todo o apoio. Não teve. De quem veio para o Brasil primeiro. Então, tem que haver esse conhecimento histórico que não há. Deputado, a gente sabe que a decisão do presidente ontem afeta inicialmente o polo de concentrados em relação ao imposto de produtos industrializados. Agora há pouco falei importados industrializados. O senhor acredita que isso deva se estender aos outros segmentos da Zona Franca de Manaus? Não, isso daí é um perigo muito grande, porque abriu a porteira. Sim. Hoje é o concentrado, mas amanhã pode ser o polo de motocicletas, pode ser o polo eletroeletrônico, porque o Paulo Guedes deixou muito claramente, e ontem o presidente Bolsonaro Paulo Guedes, só para a gente explicar aqui para o pessoal, é o ministro da Economia. Pois é, aí ontem, numa linguagem infeliz, o presidente disse mais ou menos o seguinte: não, nós vamos acabar com os subsídios. Zona Franca de Manaus não tem subsídio. Quem fala isso está falando besteira. Aqui tem incentivo fiscal, porque para deixar de pagar imposto, antes você tem que fazer investimento e tem que produzir. Subsídio é quando dá dinheiro. Subsídio é o que o BNDES fez com 2 açougueiros lá de Goiás, que viraram os 2 maiores produtores de proteína do mundo e que continuam. Isso é subsídio, dá um dinheiro a 4%
que o governo pediu emprestado a 14. Isso é subsídio. Agora, incentivo fiscal, dizer, olha, você vai deixar de pagar o IPI na hora que vender, mas para você chegar na hora que vender, você tem que montar a fábrica, você tem que treinar pessoal, você tem que comprar matéria-prima, você tem que fazer tudo. E só aí, então, você vai ter um incentivo, não é o subsídio, que fica parecendo que a Zona Franca de Manaus tem 23 bilhões de dólares, como é o caso da nossa ilustre Miriam Leitão, que não entende nada de Manaus. Eu tentei conversar com ela e a Rede Globo disse o seguinte, olha, ela aqui não é PF, ela é PJ, ela não é pessoa física, ela é pessoa jurídica, ela tem uma empresa, eu vou lhe dar o telefone. E me deu o telefone, eu liguei para esse telefone, atendeu uma secretária muito educada que disse, não, o senhor vai ter que falar com a assessora de comunicação dela. Ela é uma jornalista e tem assessora de comunicação. Chique, né? Chique. Muito bem, aí eu falei, ela disse, olha, eu vou conversar com ela e depois eu lhe retorno. Aí depois ela retornou dizendo o seguinte, ela disse que não tem interesse em conversar sobre esse assunto. Ou seja, ela não quer debater, ela nega o próprio jornalismo. Porque o jornalismo é isso, é conversar, Sim, discutir. ouvir todos os lados, Ouvir né? todos os lados, e ela não quer fazer isso. A gente tem que lembrar aqui que a Miriam Leitão, ela tem uma grande influência, né? Sem dúvida. Nessa área econômica, então o que ela diz acaba influenciando até decisões políticas. De fato. Estamos sabendo agora que houve, por parte de um deputado estadual do Amazonas, ex-prefeito de Manaus, uma tentativa de com ela conversar, esclarecer, dar dados que pudessem jogar uma luz nessa situação toda, mas ela preferiu não aceitar. A gente já sabe que tudo isso que está ocorrendo e tudo isso que está sendo falado pelo presidente Jair Bolsonaro em relação à Zona Franca, com o apoio intelectual aí do ministro da Economia, Paulo Guedes, causa muita insegurança jurídica para o nosso modelo. E aí, insistindo nessa questão das matrizes econômicas, alguns internautas, e muitos deles até com nível superior, falam assim, não, nós temos aí o tal do polo petroquímico, que para alguns não é polo petroquímico, de Urucuquari. Temos também a possibilidade de produzir energia. Dentro dessas questões, como o senhor pode classificar as possibilidades de modelos econômicos no interior do Amazonas? Olha, os modelos econômicos que ficaram para o interior da Amazônia são modelos econômicos que tiram as coisas daqui e deixam o problema aqui. Você lembra de Serra Talhada? Ou melhor, onde se tirava ouro? É a Serra Pelada, né? Serra Pelada, muito isso. bem. Quanto ouro daquele ficou aqui? Nenhum. Aquilo foi tudo para Rio e São Paulo. E o que ficou lá? Um grande problema ecológico. Agora vamos lá, produção de energia. Nós temos 4 grandes hidrelétricas na Amazônia. Tucuruí, Belo Monte, Santo Antônio e Jirau. Elas geram energia aqui, mas o ICMS não fica com os estados. Fica com o estado onde vai ser consumido. Petróleo, você tira o petróleo aqui, mas o petróleo vai ser refinado e distribuído lá na Bahia. Ou seja, esses 2 itens, petróleo, seus derivados e energia, no ICMS ele só é pago no destino. Ele não é pago na origem e no destino. É pago só no destino. Isso foi uma emenda muito marota que o José Serra fez na Constituinte, ele que é o mais paulista de todos os paulistas e que passou desapercebido à época. O resultado é que eles hoje ficam com ICMS, tanto da energia elétrica quanto do petróleo. E nós ficamos com o quê? Outra coisa, polo petroquímico, a Petrobras está saindo da Amazônia. Ela vai vender todos os seus ativos na Amazônia, inclusive a refinaria de Manaus, e vai concentrar as suas atividades única e exclusivamente no Espírito Santo, Rio de Janeiro e São Paulo. Isso vai ser, eu não sei se isso vai ser bom ou se isso vai ser ruim, mas fica significando o quê? Que investimento público
somente no Espírito Santo, Rio de Janeiro e São Paulo. A Amazônia, não. A questão dos minérios no Pará. O Pará é o estado que mais gera divisas para o Brasil, exportando minério in natura, quer dizer, na natureza. Tira e manda o minério. Gera um superávit enorme. Agora, não pague ICMS por conta de uma lei que leva o nome do seu autor, Lei Candir, outro ilustre paulista, que ele foi deputado, só fez essa lei e saiu e pronto, foi ser consultor. O resultado disso é que o Pará não fica nem com imposto, ele fica com problema social, ele fica com problema ecológico, ele fica com todos os problemas decorrentes da extração do minério. Em resumo, ele fica no buraco. Pois é, literalmente, porque literalmente ele fica com um buraco. O Pará é conhecido como o mais devastado. Devastado, em comparação, exatamente. Principalmente com o Amazonas, né? Exatamente. E deixa eu só explicar aqui para alguns internautas, o ICMS é o Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços, Sim. que é esse dinheiro que fica conosco para pagar aí as despesas Exatamente. que nós temos com serviços públicos, como hospitais, Só escolas. que em relação estadual, né? ao petróleo, ele é cobrado apenas no lugar onde ele é consumido. E o nosso consumo é muito pequeno em relação ao Brasil. A gente produz aqui e manda para fora. Nos outros produtos... Diferente das indústrias? Não, diferente das indústrias. Os outros produtos é cobrado uma parte na origem e uma parte no destino. Por exemplo, quando você vende daqui para São Paulo é 12%, e São Paulo, ao revender, cobra 18%. Então, nós ficamos com 12%, eles ficam com 6%. Situação inversa, quando ele vende de lá para cá, nós pagamos 7%. Ele fica com 7% e nós ficamos com 11%. A diferença é que a quantidade que ele vende de lá para cá é infinitamente maior do que a que se vende daqui para lá. Tem um internauta aqui me perguntando pelo WhatsApp, Paula, esse problema de diferenciação do IPI, de redução, começou no governo de Michel Temer. De fato, nós sabemos Sim, exatamente. disso, mas houve aí um comprometimento do presidente Jair Bolsonaro, inclusive no ano passado, de manter esse imposto, essa alíquota de 10%, não é isso? Exatamente. O presidente Temer era 20% e ele baixou para 4%. Depois de muita briga, ele elevou para 12% e em seguida diminuía para 8%. E aí depois, já no final do governo dele, foi elevado para 10%, a partir de 1º de janeiro do ano passado. Valendo até 31 de dezembro do ano retrasado. Valendo até 31 de dezembro do ano passado, quando voltava a ser 4%. E aí houve o compromisso do presidente Bolsonaro de que manteria isso. Quando chegou na hora, o ministro Paulo Guedes, que é o ministro da Economia, o todo-poderoso, fez a cabeça do presidente e o presidente diminuiu de novo. E agora chegou num ponto de dizer, olha, 2020, 8%, 21, 6% e 22, 4%. Ou seja, empresas, vocês devem sair em 2022. Se prepare, eu tenho medo que uma dessas grandes empresas decida sair agora. Porque se ela sair agora, ela vai gerar o pânico total, amplo, geral e restrito. Agora, quem conhece aí um pouco de Paulo Guedes, de economia dita liberal, isso a gente já esperava desde a eleição. Sim, exatamente. Deixando assim muito claro, quem acompanhou a eleição de 2018, e o presidente, no segundo turno, ele falou que o ministro da Economia dele, isso logo no primeiro turno, não acredito, que seria o Paulo Guedes. Eu lembro muito bem que em 2018 nós fomos pesquisar quem era Paulo Guedes. Eu lhe confesso que não sabia, não conhecia muito. E a gente percebeu que não teria uma outra decisão dele em relação à Zona Franca, e ele sempre foi muito contra. O que agora pode ser feito diante aí de toda essa definição e essa... Ele é contra os incentivos fiscais da Zona Franca, mas não é contra nenhum incentivo
do sul do país, contra nenhum. Eles são muito ligados aos empresários da Fiesp, né? Da Exatamente, Federação. aí não toca. Aí não se toca. Então, isso às vezes não tem muito a ver nem com a falta de conhecimento da deputada, às vezes até por interesses pessoais, a gente sabe disso. Exatamente, interesses políticos, geopolíticos, quer dizer, da região. Até pela densidade eleitoral. Densidade eleitoral, sim, talvez. Agora, veja, só para falar de densidade eleitoral, em 2006, o Amazonas deu 1 milhão de votos de diferença do Lula sobre o Alckmin. Isso cobriu a diferença que o Alckmin colocou sobre o Lula em São Paulo. Então, veja que nós temos um peso eleitoral, sim, que as eleições costumam ser muito disputadas. Sim. Costumam ser muito cabeça a cabeça. Que ainda não compreendeu isso, né? Agora, o que se pode fazer de uma forma bem concreta em relação a uma medida que a gente já percebe que já é uma decisão do governo federal em relação ao polo de concentrados de Manaus? Veja, eu acho que nós temos que continuar brigando. Pela primeira vez, eu vi uma nota, está na primeira página do Diário de hoje, que é assinada pelo governador, pelos 3 senadores e pelos 8 deputados federais. Parabéns, porque pela primeira vez nós estamos nos unindo. E eu acho que essa união tem que prevalecer. Não importa se eu sou azul, você é vermelho, ou se você vamos inverter, você é vermelho, você é azul, você está de azul, eu sou vermelho, você é caprichoso, eu sou garantido, mas tem que juntar todo mundo, porque estamos todos dentro da mesma canoa. Se ela for para o fundo, vai todo mundo junto. Deputado, um dos nossos seguidores, o Wilton, ele escreveu: a primeira parte da entrevista, o deputado fez uma apresentação segura da história. Falta a parte dos últimos 20 anos, onde o PSB fazia parte da base aliada do governo federal. Por que não apressaram projetos estruturantes? Nós fizemos parte do governo federal de 2005 a 2013 e participamos do governo. Agora, fazer parte do governo é uma coisa, ser o governo é outra. E se nós verificarmos, o governo Lula e o governo Dilma, e eu não estou aqui entrando no mérito, na defesa de tudo que aconteceu, até porque em 2013 nós fomos o primeiro partido a romper e a sair da aliança, a Zona Franca foi prorrogada a primeira vez em 10 anos, que vai até 2023, e a segunda vez por 50 anos, exatamente para dar tempo de projetos estruturantes. E vamos combinar, projeto estruturante não é em 1 ano, 2, isso é coisa para 10 anos, 20 anos. Dubai levou 20 anos para ser construído. Sabe quanto gastaram para construir Dubai? 3 trilhões de dólares. E outro dia apareceu um inteligente, parece que é Carlos Costa o nome dele, disse que o plano do Bolsonaro para Manaus era fazer disso aqui uma nova Dubai. O orçamento do Brasil é 3 trilhões de reais. Em Dubai gastaram 3 trilhões de dólares. Ele ia parar o Brasil e ia construir Dubai em Manaus, quer dizer, uma maluquice total, ampla, geral e restrita. Tanto que ninguém mais ouviu falar nesse plano do Dubai. Exatamente, sumiu. Depois disseram que não, que era de um candidato a prefeito, que essa ideia não era do governo federal. É exatamente isso. Agora, também, independente dessa questão partidária, no governo do PT, eu falo aqui de uma forma bem aberta, sem medo de dizer, não houve esses ataques diretos do Não houve, federal. Ao contrário. Era ataques da bancada paulista, ataques de exatamente. formadores de opinião, mas eu não lembro de ter visto, e a gente pode pesquisar isso, qualquer um pode pesquisar na internet, o próprio ministro da Economia ou qualquer membro do governo. Exatamente, e vamos fazer justiça. O presidente Lula era uma pessoa que sempre estava em Manaus, e isso ele já estava aqui desde 78. Eu me lembro que em 78 o Lula veio a Manaus ainda como presidente dos sindicatos metalúrgicos, e quem foi buscá-lo no aeroporto foi o Ricardo Moraes, eu e o Sebastião Reis, num Chevette do Sebastião Reis, Chevette velho, nós 4 e tal, e à noite fomos para o Bar do Armando, fomos para o Galo Carijó. Quer dizer, ele era uma pessoa que ele tem uma identidade com a nossa terra.
Eu não estou aqui eximindo ele de qualquer problema que ele tenha tido, mas estou dizendo que a relação era outra. Era uma relação em que ele conhecia, ele discutia, ele conversava, ele sabia o que era importante e o que não era importante. E até por ele ser quem é, ter saído lá do interior de Pernambuco, num pau de arara, ter sofrido o que sofreu, ele conhece bem o que é viver na Amazônia. Ter andado, ele veio para Manaus e de Manaus ele foi a Belém. Ele fez o mesmo caminho da Operação Amazônia. Foi vendo como é que vive o ribeirinho. Então, a relação é diferente. A relação é bem diferente. Agora, deputado, o senhor falou da união do governo, da bancada, em torno aí da defesa da Zona Franca. Agora, como a dona de casa, o cidadão comum, o trabalhador, inclusive quem trabalha no Polo Industrial de Manaus, pode também se unir? O que ele pode fazer? Emitir opiniões na internet, fazer campanha? De que Sim, forma eu ele acho pode que ajudar? hoje nós temos as redes sociais e todos, sem exceção, todo mundo tem Instagram, todo mundo tem Twitter, todo mundo tem Facebook. Vamos ser mais atuantes, vamos nos defender, porque isso aqui é o futuro. Se acabar o Polo Industrial de Manaus, acaba o salário do servidor, acaba o orçamento do Estado do Amazonas. Aí nós vamos voltar a 1954, que ficou 9 meses o salário atrasado. Não foi por nada, não, foi a segunda quebra da borracha. A quebra da Zona Franca vai significar isso, o funcionalismo ficar com o seu salário atrasado. Então, tudo isso a gente tem que ter os olhos na história. Ou seja, não é só o trabalhador do Polo Industrial de Manaus. Não é só ele que vai perder, não. Vai perder o cadeia, conjunto. né? Sim. É uma reação em cadeia, é um efeito dominó, sai derrubando todo mundo. 7h50. Muito obrigado, deputado estadual Serafim Correia, por essa alegria em recebê-lo, em ouvir as suas palavras e, acima de tudo, em compreender verdadeiramente os riscos que o modelo Zona Franca está passando, lamentavelmente, com o governo federal, esse governo que parece estar decidido a, de fato, acabar com o que eles chamam de subsídio, né? Que, na verdade, que, na é realidade, incentivo. é incentivo e que tem que ser incentivo para essa região e que a população precisa, de fato, abrir os olhos, entender bem isso. No Jornal Diário do Amazonas de hoje, na coluna Claro Escuro, tem uma explicação bem interessante sobre isso. Está aqui, na Claro Escuro. Bolsonaristas querem substituição do modelo Zona Franca. E tem uma escrita bem interessante que diz, nem mesmo a declaração de Bolsonaro, em que ele admite querer acabar com os incentivos tributários do polo de concentrados de forma mais suave, foi suficiente para mostrar aos bolsonaristas da capital e interior que o governo federal virou as costas para o povo do Amazonas. Só não entende quem não quer entender. A realidade é essa, é que tem uma paixão ainda, que a eleição foi recente e tudo mais, tem tudo isso, mas Paulo Guedes é isso. É esse homem que há muito tempo já vinha com... Sabe aquela pessoa que bota uma coisa, Paulo Litaf, na cabeça e diz assim, eu não vou sossegar enquanto eu não fizer isso? Esse é o seu Paulo Guedes em relação ao modelo Zona Franca de Manaus, que é um modelo vitorioso, que é um modelo que não polui, é um modelo responsável pela manutenção de milhares de empregos, sejam eles diretos ou indiretos, que suporta a nossa região. Agora vamos ver daqui para frente o que vai dar. Obrigado, deputado. Eu que lhe agradeço, Patrick Mota, alegria muito grande de voltar aqui, agradeço a Paula Litaf, a Vanessa, enfim, a todos os amigos que fazem a Rádio Diário. Meu abraço ao patriarca Batará, a dona Val, ao Ciro, enfim, a toda a família, e vamos em frente, vamos continuar defendendo aquilo que é nosso. É isso aí, obrigadão.